Nós estamos recebendo aqui o advogado Rafael Fischer Silveira de Souza, que recentemente fez um levantamento, contratou um profissional da área para fazer um levantamento a respeito da situação de uma ponte pêncil aqui da cidade de Brusque, aquela ponte lá do Limoeiro, que acabou cedendo, foi ano passado, né? Isso, né? Foi no tal do ciclone bomba. Isso, exatamente. E que fez uma vítima, um motociclista que passava por ela. No momento, ela estava em situação de risco, ela acabou passando, infelizmente a ponte caiu e ele mergulhou nas águas do Itajaí Mirim. Depois, vocês sabem aí, a matéria está no site da Rádio Cidade, a informação foi bastante ampliada aqui, infelizmente acabou perdendo a vida. O Rafael foi contratado pela família para, evidentemente, buscar aí uma indenização. E ele, ao buscar informações técnicas, acabou também descobrindo ou tendo conhecimento de outras situações de pontes, até para fazer com que isso servisse de exemplo aí para a ação que ele move contra a Prefeitura de Brusque. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Dirley. Tudo bem? Agradeço a oportunidade, bom dia aos ouvintes, bom dia aos telespectadores. É exatamente isso. Então, em junho do ano passado, por oportunidade daquele ciclone bomba, a gente teve então um colapso da ponte pêncil do Limoeiro e acabou levando a óbito então o Alacir, que tinha à época 28 anos, e também causou alguns ferimentos na então noiva dele, que foi arremessada no barranco do rio Itajaí Mirim, né? Nós somos então procurados pelos familiares do Alacir para fazer o encaminhamento jurídico com vistas a uma indenização. Afora as questões de ordem jurídica, nós buscamos também subsídios técnicos, né, sobre o histórico dessa ponte, a situação que ela se encontrava no momento do acidente e também o histórico de acidentes no local, porque recebemos informações de que ali já teriam ocorrido inúmeros rompimentos, quedas e até outros óbitos. Nós então iniciamos um levantamento tanto técnico, contratamos um engenheiro que fez um laudo dessa ponte e buscamos também informação junto ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil do município, à Câmara de Vereadores, para verificar, né, se existiam indicações no sentido de reforma ou substituição dessa estrutura, e também o histórico de ocorrências naquele local. Durante essa pesquisa, nós levantamos algumas informações muito interessantes também sobre outras pontes na cidade. Inicialmente sobre as pontes de madeira, que são as populares, o pessoal chama de pinguela, né? E também sobre essas pontes de concreto. Quantas pinguelas nós temos em Brusque? A gente popularmente chama de pinguela, mas chama-se também de ponte pêncil, né? Segundo informações que foram prestadas pela Prefeitura, nós temos 9 ainda atualmente. Eles colocam a ponte da Cristalina como ponte e as demais como passarelas, porque não seriam para a travessia de veículos. Certo. Uhum. E nesse levantamento, o que você acabou descobrindo aí? O que você acabou achando de informação? Primeiramente, com relação a essa ponte do Limoeiro, se me permitir. Pois não. A gente percebeu que desde 1999... a Câmara de Vereadores, em diversas legislaturas e diversos vereadores já fizeram pedidos para que fossem feitos reparos ou substituição da estrutura. Aquela ponte do Limoeiro existia desde quando? Só para... Eu não tenho a data em que ela foi construída, mas eu sei que desde 1999 os vereadores já vêm solicitando reparos, substituição e vêm relatando nessas proposições legislativas a ocorrência de acidentes, de quedas, de rompimentos e inúmeras outras situações, né? Então a gente via que especificamente com essa ponte existia uma previsibilidade de que alguma coisa poderia vir de pior poderia vir a acontecer, né? E com relação às demais pontes também, a gente percebeu que existe uma ausência de uma política pública de manutenção preventiva e periódica, de forma geral, nas pontes de madeira e nas pontes de concreto do município. Com as informações que a gente obteve, né, com as conversas e com os documentos, a gente percebeu que os reparos que são feitos nessas estruturas são a partir são reparos pontuais e sempre que há uma solicitação no sentido de reparo. Então a prefeitura vai lá, tapa um buraco, pinta, troca uma tábua se for uma ponte de madeira, mas não existe uma manutenção e um acompanhamento estrutural desses equipamentos. Isso nunca ocorreu. O Rafael, bom dia. Bom dia. Esse levantamento aí, ele foi feito nesse período agora após a situação que aconteceu ali no Limoeiro, né? Nesse pontilhão ali que acabou com o falecimento do Alacir, né? Isso.
Isso. Esse, ele já está completo, esse levantamento? Vocês ainda estão mapeando? Como é que está esse processo todo? Até porque é uma ação que está sendo movida aí contra o município, né? Esse levantamento, ele já está finalizado ou vocês ainda estão buscando mais elementos, mais informações para fazer esse embasamento? Valdomiro, bom dia. Especificamente com relação à ponte Pêncio do Limoeiro, até se me permite fazer uma colocação, a estrutura ainda está lá, né? Sim. E a gente tem tido relatos que a comunidade gostaria que fosse retirada. Obviamente, é visível que aquela ponte não está mais... Não deve mais ser utilizada, porque ela entrou em colapso. De qualquer modo, as crianças podem subir nela e se pendurar. Então, existe ainda uma situação de risco no local. A ação que nós ajuizamos relacionados ao caso da ponte Pêncio do Limoeiro já foi ingressada já há alguns meses atrás. Então, todo o levantamento relativo àquele equipamento público ele já foi finalizado. Mas daí, durante esse levantamento, nós obtivemos diversas outras informações, outros dados, que como cidadão acabaram nos chamando a atenção e que de algum modo a gente levou essa informação para algumas pessoas e também levamos algumas informações para a prefeitura, né? Porque a gente verificou essa ausência de uma manutenção periódica das pontes e algumas situações de risco, né? Até, se vocês me permitirem, eu fiz um retrospecto com as informações que eu obtive de acidentes que ocorreram nas pontes aqui em Brusque nos últimos 10 anos. Se me permitem colocar. Claro, por favor. Eu penso que é um dado bastante importante isso, né? Então, no ano de 2021, nós já temos conhecimento, né? No mês na data de ontem, a gente teve aquela queda da ponte Antônio Raio, a ponte ali do Guarani do Viu Pinturas. Em abril também desse ano, a ponte João Libério Benvenuti do Santos Dumont, houve um rompimento, queda da cabeceira. Pelo que me consta, em 2013... essa ponte já tinha apresentado problemas estruturais e também, pelo que me consta, através desse levantamento, a última reforma da estrutura foi feita no ano de 2014. Né? Essa ponte recebeu uma reforma por conta dos problemas que ocorreram em 2013. Também, ainda em 2021, a gente teve... na ponte do Bombeiro, a ponte Mário Linger, surgiu um buraco, né? No mês de fevereiro, e ao que tudo indica tem uma relação com a construção ali da nova margem da Avenida Beira Rio. Essa ponte ela havia desabado parcialmente em 81. Também em 2021, ainda também no mês de abril, a ponte Pêncio da Cristalina rompeu um cabo, não houve vítimas e foi feito um reparo da prefeitura no local, né? Aliás, aquele é um local ali que deve se destacar que tem um histórico de afogamentos, não necessariamente por conta da ponte, mas as pessoas ali que costumam mergulhar ali já ocorreram alguns óbitos. No ano de 2020, no mês de junho, a gente teve o colapso da ponte Pêncio do Limoeiro, né? Em 2020 também houve, em outra oportunidade, ruptura de cabo de aço da ponte da Cristalina também, ou seja, a gente teve um problema da ponte da Cristalina nesse ano e no ano passado. Em 2018, a ponte Pêncio do Limoeiro também, ela rompeu e um cidadão ficou pendurado nos cabos. Em 2017, a gente teve na ponte Arthur Schlesser, a ponte do terminal, o deslocamento de um dos pilares. Também em 2017, na então ponte Pêncio do Rio Branco ao Dom Joaquim, houve um rompimento da estrutura, 5 pessoas caíram no leito do rio, mas ninguém faleceu, né? Em 2016, nós tivemos outro problema na ponte Pêncio da Cristalina, também rompimento de cabo. Em 2014, na ponte Pêncio do Limoeiro, a gente teve uma queda que resultou em óbito. Em 2011, nós também, novamente, verificamos que ocorreu um rompimento de cabo na ponte Pêncio da Cristalina e, pelo que consta, um ciclista caiu no leito do rio Itajaí naquela ocasião. E hoje, assim, com base nessas informações, vocês acreditam que dá para se fazer ter uma ideia, por exemplo, de quais pontes aí estão necessitando de uma atenção mais urgente, até porque foi feito um levantamento com um profissional de engenharia, né? Hoje, que alerta que você faria, que estruturas que requerem uma atenção imediata? Na verdade, assim, o levantamento técnico que nós contratamos e foi executado foi especificamente sobre a ponte Pêncio do Limoeiro, né? É claro que, buscando informações, a gente acaba leigamente identificando alguns problemas. E foi o problema também que nós identificamos nessa ponte que teve o colapso ontem, né? Até nós havíamos encaminhado, eu compartilhei ontem uma postagem, um comentário que eu havia feito há 5 semanas atrás, quando houve aquele problema da ponte lá da Bilu, relatando, olha, a ponte do Guarani merece uma atenção, né? Porque
partir desse estudo, a gente começou a observar melhor, a conversar com colegas também. E eu passando nessa ponte do Guarani, na ocasião, há 5 semanas atrás, eu percebi que aparentemente ela estava cedendo. Ela estava cedendo. Óbvio que eu não tenho conhecimento técnico para dizer se ela iria entrar em colapso, mas a gente percebeu que algo estava errado. A comunidade do Guarani me parece que fez esse relato também. Me chama a atenção uma ponte que eu acho que precisaria de um reparo urgente, é a ponte da Cristalina, que eu estive lá recentemente, e por mais que a prefeitura tenha feito a troca de alguns cabos ainda nesse ano, a estrutura apresenta algumas madeiras que estão podres e muitos cabos ainda que estão enferrujados. Então, se tu observares a técnica que deve ser aplicada a pontes dessa natureza, ela não vem sendo observada pela prefeitura. Né? Ela faz algum reparo, de certa forma pontual, pelo que me consta também, né? Esse reparo não é feito, né, com o engenheiro responsável, e sim por funcionários da Secretaria de Obras, né, que tem a sua competência, obviamente, mas muitas vezes não detém o conhecimento técnico necessário. Então a gente fica à mercê dessa situação, até porque dada a ocorrência cíclica que nós temos de cheias e inundações da nossa cidade, essas estruturas têm que ter uma manutenção periódica e uma substituição também, né? Porque existe uma vida útil dessas pontes. Sobre a questão de uso desta ponte, sabe? Vou entrar numa questão que essas pontes pênseis aqui tem uma situação que teve mau uso nesse ponto, porque ela é feita para pedestre e ciclista. E nós temos vários casos, inclusive, até vou falar uso da população, porque às vezes a prefeitura botou até aquela tora, botou uma espécie de uma barreira, né, para que, enfim, motocicletas não usassem aquela ponte. E muitas vezes a comunidade ia lá e tirava aquela tora para que motocicletas usassem aquela ponte. Me corrija se eu estiver errado. Nesse caso do Alacir, estava de moto em cima da ponte, ou não? A informação que nos consta de que ele estava empurrando a moto, não pilotando a moto. Mas a ponte não pode ser usada por moto. É um entendimento que existe, né? É um entendimento que existe, mas na verdade eles estão fazendo a GTB, né? A Guarda de Trânsito do município faz uma leitura específica do que diz o Código de Trânsito e aplica ali nessas pontes como se fossem passarelas. Mas a informação que nos consta, né? Em conversas com moradores, é que nunca houve nenhuma placa proibitiva e que ele estava no momento empurrando a motocicleta, né? Essa informação. Bem que no caso foi na hora do ciclone bomba, para quem não lembra, foi na hora que deu aquela loucura lá que voou poste, voou árvore, foi um dia terrível. Só que eu penso o seguinte, a prefeitura não vai consertar essa ponte. Eu acho que a prefeitura hoje só faz algumas reformas paliativas. Sim. E eu falava isso no intervalo. Tem pontes pênseis, principalmente da Cristalina, cuja manutenção é compartilhada, porque uma margem fica em Brusque, a outra margem fica em Guabiruba, onde ela é uma ponte importantíssima para o trânsito da cidade, porque ela faz uma ligação daquela região da Cristalina com Guabiruba, porque senão você tem que dar a volta aqui dentro, lá no Rio Branco, pegar a ponte lá na Dom Joaquim para conseguir ir. Agora, em cima disso, dessa situação, essas pontes pênseis que vocês estão, se fizeram esse laudo, essas pontes elas não podem ser reformadas, elas têm que ser reconstruídas, então, na ideia de vocês. Elas, pelo que eu estou vendo, elas são situações onde as pontes estão sendo feitas apenas manutenções paliativas, mas elas estão ameaçadas. Assim, a gente, tecnicamente, nós nos aprofundamos no caso da Ponte Pêncil do Limoeiro. Claro que nós obtivemos outras informações sobre histórico de acidentes em pontes similares. Primeiro, as pontes as pontes pênceis. Eu não verifiquei em loco todas elas, mas eu acredito que o ideal realmente em razão da deterioração acentuada dos materiais, que é feito de madeira, né? Está exposto no tempo. Eu acredito que o correto seria realmente fazer a reconstrução total dessas estruturas, é o que me parece. A ponte da Cristalina, eu estive recentemente dando uma olhada e eu fiquei lá cerca de 30 minutos, fui como cidadão por curiosidade. Eu acho que passaram 10 carros, realmente o trânsito lá é bem considerável, eu fiquei surpreso. E às vezes até carros pesados, tá? Eu tô falando, claro, caminhão não passa lá, mas caminhonetes, Kombi carregada, furgãozinho, carros menores que conseguem passar aqui pela ponte. Na verdade, a situação nós estamos em 2021 e ainda existe ponte pêncil. Não é verdade?
tem algumas importantes. Por exemplo, ali na Travessa Lagoa Dourada, no comecinho, ali perto da escola, tem uma, não sei se está ainda lá, mas existe uma de pedestre que é muito importante por causa da escola. Mas você pensar que em 2021, com estruturas tubulares que a gente tem, existe em Ponte Pêncil, em Brusque, né? Existem algumas que até são turísticas, que eu já vi, por exemplo, lá em Rodeio tem uma, que é mais turística do que propriamente uma ponte para uso viário, né? Mas contar que existe ponte para o dia a dia. E não é só aqui em Brusque, tem em Botuverá também tem algumas, Sim. né? Botuverá também tem algumas, em Guabiruba acredito deve ter mais alguma também. Uma questão que nos chamou a atenção foi o fato de ainda existirem 9 pontes dessa natureza, né? Realmente uma cidade rica como Brusque, eu acho que isso não é uma crítica ao atual governo ou a nenhuma pessoa, mas eu acho que deveria haver um planejamento de substituição dessas estruturas, porque eu acho incabível uma cidade como a nossa ainda ter pontes de madeira, né? É algo realmente que causou uma estranheza. Com relação à ponte do Limoeiro, voltando, uma coisa só que eu acho interessante destacar é o seguinte: o Alacir, né, que veio a óbito, e a Jenny, que era então noiva dele, que sofreu ali escoriações, foi arremessada no barranco, eles não caíram da ponte em função do balanço proveniente dos ventos, mas a ponte se rompeu no meio, né? O tabuleiro da ponte se rompeu e acabou jogando eles. Então não foi o balanço por si só decorrente do ciclone bomba, né? Nós temos aqui também algumas, nessa busca de informações junto à Câmara de Vereadores, nós nos deparamos com um pedido de informações muito interessante, que eu gostaria de citá-lo, se permitirem, que foi feito no ano de 2014 pelo vereador Jean Pirola, que é vereador até a presente data, né? Então, na ocasião, ele apresentou um pedido de informações buscando dados sobre o estado de conservação de 3 pontes: a ponte dos Bombeiros, a ponte do Santos Dumont e a ponte do Trabalhador. Nesse pedido, o vereador elencou indicativos de má conservação dessas estruturas, de desnível, inclinação, e solicitou estudos, que fossem feitos laudos, um parecer técnico, sobre a situação dessas pontes e se existem riscos, né, principalmente na hipótese de novas cheias. Nós não tivemos acesso à resposta que foi dada pelo município. Porém, 3 anos depois, em 2017, o mesmo vereador apresentou um novo requerimento, remetendo ao de 2014 e consignando que, na época, a Defesa Civil de Brusque informou que havia necessidade de reparo nas cabeceiras e estrutura das pontes. E nesse pedido, então, de 2017, o vereador disse que não teve conhecimento, até aquela oportunidade, da realização desses serviços públicos no sentido de manter a segurança das estruturas. Até na oportunidade, a Rádio Cidade produziu uma reportagem sobre isso. Então, nós não sabemos se esses reparos foram feitos e o que foi feito, mas a Defesa Civil do município reconheceu que era necessário que fossem feitos alguns reparos. Muito bem. Eu penso que essas informações que o Rafael Fischer Silveira disse, que é advogado, né? Mas ele levantou aí outras informações, outros históricos relacionados à ponte em Brusque, até para embasar o teu processo, né? Essa atuação, a ação da família que você foi contratado para fazer. Mas é relevante isso aí. Eu penso que a partir disso é possível até a gente começar a fazer uma reflexão daquilo que a gente já disse hoje de manhã, né, Valdomiro e Rodrigo? De como está a situação das pontes em Brusque, que não é uma responsabilidade tão somente dessa administração. Exato. É uma responsabilidade de todos aqueles que passaram e que têm que, evidentemente, fazer uma manutenção. Nós temos um histórico aqui em Santa Catarina, uma coisa impressionante. Agora, recentemente, temos aquelas informações ali das 2 pontes, a Pedro Ivo Campos e a Colombo Machado Salles, em Florianópolis, que a vida toda está em reforma. A ponte Hercílio Luz é outra situação. Foi praticamente feita uma ponte nova ali. A ponte Hercílio Luz é uma situação mais, uma questão histórica, né? É um patrimônio histórico do estado de Santa Catarina. Que hoje é uma ponte que está funcionando normalmente. Exato, e que se gastou muito dinheiro. Mas nós temos no Santa Catarina, por ser um estado com uma geografia interessante em relação a ribeirões e rios, você não sabe mais por cima do que você está passando? E aí a cidade vai crescendo, a economia vai crescendo, é o caso dessa ponte ali do Guarani. Você tem uma carga de veículos passando ali todos os dias enorme e ela não está preparada para isso. Tem 40 anos aquela ponte, né? Aquela ponte. Quer dizer, foi construída para uma realidade que não é mais, né? Que não é mais a realidade, né? E vai... Não sei, eu acho que
os anjos da guarda estão segurando algumas Eu acho que o debate é muito válido. Eu acho que o debate é muito válido. E tomara que não precise. Nós tivemos ontem quase mais uma pessoa que perdeu a vida, né? Tivemos a situação aí do Alacir, né? Tivemos, eu não lembro se nesse teu estudo teve alguma outra perda de vida além do Alacir nesses anos aí, ou não se conseguiu apurar? Ou que teve algum dano físico? Teve. Na ponte do Limoeiro nós temos a informação de mais um óbito. De mais um óbito comprovado. Nas conversas que nós tivemos com os moradores... Tá falando dessa ponte, da ponte Pêncil, que teve essa vítima do motociclista, teve outra? Já teve outra, teve outra. Comprovadamente teve outra, né? E os moradores da localidade nos comentaram que já teve mais gente que veio a falecer, mas daí nós não temos comprovação, né? Eu lembro de alguns casos, teve um caso até de um professor que faleceu, foi encontrado naquela região ali. Mas aí a questão é... Tentando puxar a memória da pessoa. Se ele caiu da ponte ou não. Mas não foi esse caso que ele está falando aí... Eu não lembro dessa outra. Eu lembro de há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, um cidadão caiu com o carro dentro do rio, passando por essa ponte ali. Não, essa não passa carro. A da Cristalina foi. Qual foi que passou um carro que caiu? Desculpa, essa aí não. A da Cristalina eu acho que aqui passa veículos. Acho que passa carro em Brusque ainda é a Cristalina, porque antigamente tinha aquela da Fischer ali. Ali que liga o bairro Dom Joaquim, margem esquerda com margem direita, também teve um caso do motociclista que foi passar... Aquela que existia. Isso, e aquela caiu no rio. Caiu no rio. Sim, Essa não existe mais. Isso, essa foi retirada até... Porque tem apoio do Rio Branco Novo ali. Não há necessidade, né? Não faz necessidade. Ali naquela antiga ponte Pension, ali perto da marmoraria Herbes, ali, né, que não existe mais. Eu tenho informação que 5 pessoas caíram no leito do rio em 2017, mas que ninguém acabou se ferindo, né? Eu concordo contigo, Dilei, né? Claro que, como tu bem colocaste, eu sou advogado, eu acabei, como cidadão, me aprofundando nessas informações, né? Primeiramente, para embasar a ação que nós estamos movendo especificamente sobre o caso do Alacir, mas algumas informações que eu julguei relevantes, eu acabei me aprofundando nisso. E conversando com colegas também, que são engenheiros, e obviamente a gente busca conhecimento técnico, as pontes têm uma vida útil. Elas têm uma vida útil, então deve existir um planejamento, né, da prefeitura, né, como poder público municipal e não como gestão, no sentido de substituição desses equipamentos. E como tu bem colocasse, às vezes o projeto ele prevê um tráfego X e essa situação ao longo do tempo muda. Nós temos uma sorte ainda de que nos últimos acontecimentos a gente não teve nenhum óbito e também uma outra situação que não houve nenhum derramamento, por exemplo, de líquido no leito do rio, porque nós teríamos um problema com o abastecimento de água, né? Algum tipo de líquido inflamável, tóxico, tanto em Brusque quanto talvez também em Itajaí, que faz a captação também das águas do Itajaí-Mirim. E isso é uma outra discussão também, né? Então nós tivemos ainda sorte, né? Essa é a realidade. Eu acho que como cidadão, e sem querer apontar o dedo para ninguém, porque esse nosso levantamento vem desde 1999, eu acho que a prefeitura, talvez buscando o auxílio junto ao CREA, talvez junto à Unifeb e curso de engenharia, fazer um levantamento dessas estruturas como um todo na cidade, para ter uma radiografia e depois atacando aquelas que são prioritárias e que oferecem mais risco. E, se necessário, interditar alguma dessas estruturas, porque a prefeitura, a justiça vem responsabilizando o poder público sempre que acontece algum tipo de colapso, mesmo por ocasião de cheia, mesmo por ocasião de vendaval. A gente tem um ciclista também que alguns anos atrás caiu da ponte Pêncil da Cristalina, e havia um indicativo de que talvez ele teria bebido e tal. Mesmo assim, o município foi condenado a indenizá-lo, e é um dinheiro que sai, que poderia ser investido em outras demandas, né? Você tocou no ponto interessante, vida útil da ponte. Uma coisa é você ter vida útil numa ponte de concreto. Até acho que tem, mas aí é uma situação de manutenção até mais simples de fazer. Agora, vida útil numa ponte de madeira é diferente, que fica lá no tempo, né? Cabo de aço fica no tempo. Até estava vendo aqui os cabos de aço já oxidados, né? Desgaste, né? Tem disso. Muito bem. Agradeço ao Rafael Fischer Silveira de Souza, advogado, que trouxe aqui esses elementos importantes do estudo que ele fez, ou do embasamento que ele colocou uma ação aí contra a prefeitura, trazendo outros exemplos aí da situação da manutenção das pontes. Rafael, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, Dirley, e bom dia a todos. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna.